E para muitos pacientes com glaucoma, uma das grandes perdas que chegam com o avanço da doença é a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de dirigir um carro ou uma moto. Quer saber mais sobre o assunto? Então acompanhe a entrevista com o representante da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Emir Adura, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. E eu queria então começar pedindo, por favor, explica o que faz o médico especialista em medicina do tráfego. Muito obrigado pelo convite, participar desse evento tradicionalíssimo já do CBO. O campo de atuação do especialista em medicina do tráfego é amplo. Tanto as residências médicas como os treinamentos na especialidade preparam o médico para realizar o exame de aptidão física e mental previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Esse exame bem realizado, ele consegue afastar da direção o portador de uma doença de risco que poderá causar um sinistro de trânsito. E todos os sinistros podem ser evitados. E o médico do tráfego também pode atuar no atendimento pré-hospitalar de vítimas de acidentes de trânsito, orientação de viagem. O campo é muito grande, mas a maior atuação é no exame de aptidão física e mental. Muito bem, doutor Flávio. O senhor é diretor científico da Abramet. E por isso parece ser a pessoa certa para nos responder essa próxima pergunta. A associação tem hoje algum estudo ou dados que aponte a correlação entre problemas oftalmológicos e acidentes de trânsito? O senhor tem como nos dizer alguma coisa a respeito desses estudos? Muito importante. Eu já vou iniciar dizendo o seguinte: mais de 90% das informações sensoriais enviadas ao cérebro para o ato de dirigir provém da visão. A maioria das manobras necessárias para a direção precisa do sentido da visão. E nada poderá substituí-la, né? E nem complementá-la. Há inúmeros trabalhos na literatura, mais internacional, mas também nacional, né? Que portadores de glaucoma, portadores de catarata, retinopatias diabéticas, doenças maculares se envolvem significativamente mais em sinistros de trânsito. O condutor deve ter um mínimo de acuidade visual. Daqui a pouco a gente fala no campo. Tá? Esse mínimo foi estipulado pesquisando, analisando as legislações internacionais da Abramet com o CBO, há muitos anos atrás. Então, o CBO e a Abramet estabeleceram parâmetros na legislação brasileira baseado nos estudos internacionais. Esses trabalhos mostraram, por exemplo, que um mínimo de acuidade para evitar sinistros, 20 e 40. Um condutor trafegando a 90 km por hora, não devia, mas às vezes, muitas vezes, trafega. Ele dispõe de 3 segundos para poder analisar o ambiente e reagir. Se ele tiver uma acuidade visual de 20, 60, já passa para 1 segundo. E se ele tiver uma acuidade visual de 20, 100, já passa para quase meio segundo, que é o mínimo do tempo de reação. Abaixo disso já tem um sinistro de tráfego. Os engenheiros americanos, eles constroem as estradas, um condutor que tem um mínimo de 20, 40 de visão, velocidade, ele possa interpretar e reagir aos obstáculos da via. E esse 20 e 40, 30% dos condutores brasileiros só obtêm através de lentes corretivas. Excelente colocação. Assim, eu estou aprendendo muito com relação à questão da acuidade visual. Esse é um dado que é muito importante em relação ao tempo de resposta que o paciente tem. Agora, tem uma questão sobre o glaucoma, que é o problema do campo visual. Você chegou a chegar nesse assunto aí. Essa é a minha próxima pergunta, então, né? Que relação que nós podemos fazer entre a importância do campo visual e a direção de veículos? É tão importante, né, que se eu tivesse que escolher um parâmetro visual para poder dizer a direção, para uma direção segura,
eu até escolheria o campo visual, talvez até mais que a acuidade visual. E também há muitos estudos muito bons, mais internacionais, sobre o campo de visual e sinistros de trânsito. Há trabalhos feitos na Califórnia que analisaram 52 mil motoristas, né, com menos de 120 graus no campo visual. E esses se envolveram muito mais em colisões laterais. Outro trabalho, também internacional, acompanhou 20 mil motoristas, né, por um período de 3 anos, e aqueles que tinham uma redução no campo visual se envolveram 2 vezes mais em sinistros de trânsito. Um trabalho publicado no JAMA, né, chegou praticamente à mesma conclusão, com uma grande amostragem, uma redução de 40% no campo visual provoca 2,2 vezes mais sinistro de trânsito. E esse fizemos no Brasil, muito interessante. Portadores de campo visual reduzido, por glaucoma, né, o mais frequente, né, no simulador de direção, eles dirigem mais lentamente e têm o tempo de reação aumentado. O tempo de reação, aquele tempo que decorrido entre a hora que o motorista percebe alguma coisa na via, o motorista, um pedestre atravessando, um sinal que fechou, né? Ele tem que frear, né? Ou às vezes tem que dar uma guinada na direção. Esse tempo, os portadores de campo visual diminuído, né? Eles têm esse tempo aumentado, colocando em risco maior a condição segura. Então, realmente, o campo visual tem um significado muito grande na direção veicular segura. Muito bem, doutor Flávio. Esse tema é muito interessante. Eu acho que a interseção entre avaliação de campo visual e a guiar um veículo, dirigir um veículo, isso é muito importante, porque, como nós estamos vendo aqui no 24 Horas pelo glaucoma, essa é uma doença assintomática. Então, a pessoa, a despeito de ter uma boa acuidade visual, muitas das vezes 20/20, 20/25, ele pode ter uma perda muito importante na visão periférica, como o senhor já mencionou. Qual é o limite que a Abramet, eu ia pedir para o senhor ser bastante direto aí na sua resposta, por causa do nosso cronograma, mas qual seria o limite para você aprovar ou reprovar um candidato, considerando o campo visual desse candidato, vamos dizer assim? Então, sendo bem objetivo, é o parâmetro que consta na resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que foi estabelecido pelos trabalhos do CBO e da Abramet. Condutores, para conduzir na categoria A, motocicleta ou veículos de passeio, eles têm que ter 120 graus no olho melhor, ou então 60 em cada um dos olhos. Tá? Condutores das categorias C, D, E, caminhão, ônibus articulados, 120 graus no mínimo em cada um dos olhos. Flávio, muito obrigado pela sua participação. A gente aprendeu muito com a sua colocação, com as suas colocações, e agora a gente continua então com a nossa programação no 24 Horas pelo glaucoma. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossa, quanto conteúdo bom, né? Coisa, né?